Amém? Amém, igreja? Palavra de Deus para as nossas vidas. O livro de Gênesis, eu fico meditando, a gente que lê a Bíblia, gosta de meditar um pouquinho, eu fiquei meditando e parei para pensar o que seria da humanidade, da igreja, sem o livro de Gênesis. Se não tivesse aqui contido todas essas revelações, né? Todas essas narrações que Deus faz a Moisés e Moisés escreve. Eu acredito que ficaria na cabeça de muita gente, né, da humanidade, um ponto de interrogação. Porque o livro de Gênesis é interessante porque ele revela para nós a criação de todas as coisas. Deus revela a criação de tudo, da humanidade, e Deus revela para Moisés a forma com que ele se relaciona com o ser humano. 400 e poucos anos depois, Deus chama Moisés e revela a Moisés toda a história da criação, da humanidade, e como Deus fez para se relacionar com o ser humano. O livro de Gênesis é fantástico. Muito interessante. E dentre todas as histórias vivas que de fato aconteceram, que Deus narra para Moisés, trazendo no coração de Moisés, você imagina Moisés entrando, né, no Egito, voltando para o Egito sem essas revelações. A maneira com que Deus manifesta o seu poder, manifesta a sua graça, a maneira com que Deus lida com as situações adversas, encorajando o homem a prosseguir, a ir adiante, a não desistir. Então Moisés recebe todas essas revelações, acredito eu, antes de iniciar o êxodo, antes de iniciar a tirada do povo do Egito. E uma dessas histórias tem a história desse homem chamado Jacó. Quem não conhece Jacó? Quem não conhece a história de Jacó? E lendo a partir do capítulo 25, quando a mãe de Jacó, a Rebeca, ela engravida, por intermédio da intercessão de Isaac, né, depois de 20 anos de casado, Isaac orando, Deus vai, abre a madre de Rebeca, e Rebeca engravida, e começa a achar estranho algo acontecendo dentro da sua barriga. Uma luta, algo acontecendo estranho. Rebeca se incomoda com aquilo e vai consultar o Senhor. E no versículo 23, do capítulo 25 do livro de Gênesis, Deus fala para para Rebeca, a respeito daquelas duas pessoas, daqueles dois embriões que estavam dentro do seu ventre. Deus disse para ela: Rebeca, há dentro de ti, no seu ventre, duas nações. Dois povos hão de ser gerado dentro do seu ventre. Sendo que o maior, o mais velho, vai servir o menor. E esse menor fala a respeito de Jacó. Então Deus traz uma palavra profética, ainda ele sendo um embrião, uma criancinha formando, assim como está formando ali o filho do nosso irmão Rodolfo, ainda dentro da barriga Deus libera uma palavra profética a respeito da vida de Jacó. Do que Deus ia fazer com o seu povo através da vida daquele ainda feto. Deus fala isso, interessante que Deus não fala para Isaac, Deus fala para Rebeca. E eu não vi na Bíblia Rebeca comentando, pode ser que tenha comentado, mas eu não vi Rebeca comentando esse fato com Isaac. Parece que Rebeca pegou aquela informação, aquela revelação divina e guardou no coração dela. Tem 2 filhos, tem 2 homens no meu ventre. Sendo que o menor, o mais novo, vai ser poderoso.
sendo que o maior vai servir o menor. Rebeca guarda aquela revelação, aquela palavra profética a respeito dos seus 2 filhos. Segue o curso da gravidez. Nasce Esaú, primeiro. Significa peludo. O pelo dele parecia uma roupa no seu corpo. Por isso deram esse nome de Esaú. E agora vem Jacó, agarrado no calcanhar. Todo mundo conhece a história, mas só para a gente chegar aqui no versículo lido. Jacó vem agarrado no calcanhar de Esaú. E quando olharam aquilo, pegaram e deram o nome dele de Jacó, que significa enganador, usurpador, né? E nasce Jacó, nasce Esaú e começam a crescer. Esaú é de caça, é um homem do campo, Jacó é um homem doméstico. A Bíblia vai dizer que Isaac amava mais a Esaú, porque Esaú era de caça. E Rebeca amava mais a Jacó, porque Jacó era contrário ao irmão dele. Jacó era um cara político, um cara que gostava de conversar, gostava de levar as situações, não gostava de combate, conflito físico, gostava de resolver as coisas na diplomacia. Sendo que Jacó, acredito eu, conversando com sua mãe, não sei, Jacó começa a se atentar para o lado espiritual da sua família. Jacó começa a dar importância às coisas espirituais que aconteceram no âmbito da sua família. Jacó começa a ter interesse pela primogenitura de Esaú. Começa a ter interesse por isso. E Esaú chega um dia do campo cansado, cheio de fome, e pede um prato de comida para Jacó, um prato de lentilha. E Jacó disse, olha, eu até te dou, mas se você me vender a sua primogenitura. Aí, contrário de Jacó, Esaú não ligava para essas coisas. Não ligava para os princípios espirituais da sua família. Portanto, que foi o primeiro a casar, sendo que casou com pessoas que não eram da sua família, da sua linhagem. Pegou uma mulher lá, e 2 mulheres e se casou. E Esaú fala algo interessante. Esaú fala, para que me servirá a primogenitura se eu falecer aqui, se eu morrer? Para que me servirá? Não deu crédito àquela situação espiritual. E Jacó então comprou a primogenitura de Esaú. E o tempo se passou. Raquel começou a observar os 2 filhos. Raquel começa a observar os 2 filhos. E um dia Isaac chama Esaú. Isaac chama Esaú e disse, Esaú, meu filho, eu já estou velho, não estou enxergando mais. Prepara para mim uma caça, um guisado, do jeito que eu gosto, porque eu vou te abençoar. Eu vou lançar sobre você a bênção da primogenitura, sendo que ele tinha vendido. Ele quebrou aquele acordo que ele fez com o irmão. E Esaú vai lá no campo buscar a caça. Rebeca escuta aquilo. Chama Jacó e disse, Jacó, pega 2 cabritos. Vou preparar um guisado do jeito que seu pai gosta. E a gente vai, porque seu pai vai abençoar Esaú. E Jacó, ao contrário de que muitos falam, né, de enganador, ele se retraiu. Ele disse, não, minha mãe, vai que meu pai descobre que não sou eu, Esaú, e me amaldiçoa. O que Rebeca diz? Rebeca fala assim, caia sobre mim a tua maldição. Rebeca estava ligada naquela palavra profética que Deus havia falado para ela na sua gestação. Então ela prepara o guisado, nós conhecemos a história, e eles conseguem ali ludibriar Isaac. E Isaac abençoa Jacó com as bênçãos da primogenitura. Depois chega Esaú, e Isaac disse, ó, já abençoei seu irmão, não tem mais jeito,
agora eu só tinha essa bênção porque era espiritual. Era sério. Era algo espiritual, tinha princípios espirituais envolvidos naquela bênção. E Esaú fica com raiva. E disse, assim que meu pai morreu, mato Jacó. E um dos conservos de Isaac ouve aquilo, diz para Rebeca. Rebeca fala, Jacó, vai embora. Vai lá para a terra de meu irmão. Lá para Padã Arã. Encontra Labão, meu irmão. Fica lá. Até passar o furor do teu irmão. Até passar a raiva do teu irmão. Jacó não ia conseguir mais conversar com Esaú. De tanta raiva, de tanto ódio que Esaú guardou no seu coração por causa daquela bênção. Então, Jacó pega a informação da mãe. Isaac chama Jacó e o abençoa na sua caminhada. Vai Jacó na sua caminhada. Sai de casa sem nada. Somente com uma palavra liberada de Deus, profeticamente, e com a bênção da primogenitura. Jacó chega num lugar chamado Luz, para descansar. Eu vou chegar no texto. Chega num lugar chamado Luz, para descansar, reclina sua cabeça, põe uma pedra, começa a dormir e tem um sonho. Jacó vê o céu aberto, uma escada que vai do céu, encosta na terra, e os anjos de Deus subindo e descendo. Jacó tem uma revelação espiritual em sonho. E Deus fala com Jacó pela primeira vez. Deus trata com Jacó agora, pela primeira vez. E Deus disse para Jacó, Jacó, eu vou ser com você como eu fui com teu pai, como eu fui com Abraão e como eu fui com teu pai. Eu vou te abençoar, a sua família será bendita na face dessa terra. Eu serei contigo, aonde tu fores. Deus promete proteção para Jacó. Deus promete estar com ele, Deus promete abençoar ele. Jacó acorda do seu sonho. Quando ele acorda do sonho, espantado, atemorizado, e ele disse, esse lugar é terrível, esse lugar é como se fosse a casa de Deus, e ele chama aquele lugar que era a luz, chama de Betel, casa de Deus. E na casa de Deus, ali naquele lugar que ele nomeou como casa de Deus, Jacó faz um pacto com Deus. Jacó disse, Deus, se o Senhor for comigo, como o Senhor foi com meu pai, se o Senhor me abençoar, como o Senhor abençoou meu pai, eu pagarei o dízimo, eu serei fiel a ti. Jacó faz um pacto com Deus naquele lugar, e Jacó pega aquela pedra, que ele reclinou a cabeça, e faz uma coluna. Segue Jacó na sua caminhada. Agora Jacó não mais ouvia falar só de Deus. Jacó tinha tido um diálogo com o Senhor, uma experiência com Deus. Deus se revelou para ele. Deus disse para Jacó o seu plano divino para o segmento da humanidade. E segue Jacó, e Jacó chega em Padã Arã, encontra Labão, seu tio, um homem que só pensava em ganhar vantagem, só queria ganhar vantagem, só queria ser beneficiado. Eu acho que o mal da humanidade hoje, né, do ser humano hoje é isso. O ser humano quer ganhar vantagem em tudo. Por que hoje tem muito roubo de celular? Porque o cara está na esquina ali vendendo um celular por R$30, o cara vê uma vantagem e compra. O cara está vendendo uma bicicleta de R$3.000 por R$50, o cara vê vantagem, apóstolo, e compra. O cara quer vantagem. O ser humano é assim, ganancioso. Não para os que habitam na casa de Deus, amém? O ser humano, e Labão era dessa forma.
E Jacó, como viu Raquel, se apaixonou por Raquel. E Labão fala, ó, trabalha para mim. Ou melhor, Jacó fala para ele, ó, vou trabalhar para você 7 anos pela sua filha. E Jacó é enganado, nós conhecemos a história, Jacó é enganado. Ao invés de Raquel, Labão entrega para ele Leia. Depois disso, Jacó trabalha mais 7 anos, só pelo amor. Não que ele tenha pego ela, ou tido ela, se casado com ela, mas ele teve que trabalhar mais 7 anos após isso. De graça, enriquecendo Labão. Depois passou, ele falou, olha, agora já trabalhei, já cumpri a minha promessa, o meu acordo contigo. Eu preciso de um salário, olha a minha família aí. Jacó agora já era pai de 11 filhos, 12 filhos. Benjamim ainda não tinha nascido. E Jacó começa a enriquecer. Deus começa a cumprir a palavra dele na vida de Jacó. Deus começa a enriquecer Jacó. Através de uma estratégia, começa a enriquecer de gado, começa a enriquecer, e Labão começou a ver aquilo, Labão começou a ver aquela situação. E um dia Deus disse para Jacó, Jacó, volta lá na terra, volta lá nas terras do seu pai. E Jacó obedeceu a voz de Deus, voltou para as terras, para se encontrar com seu irmão, se reconciliou com seu irmão, o furor de Esaú já tinha passado. E agora Jacó estende as suas tendas aqui na terra de Siquém. O tempo foi passando. Aquele homem que recebeu lá atrás uma palavra profética sobre a vida dele, o tempo foi passando. Aquele homem que teve revelações de Deus, experiências com Deus. Ninguém disse para ele, ele ouviu a voz de Deus, Deus se revelou para ele em sonho. Era real e notório o chamado e o ministério de Jacó. E agora Jacó está em Siquém. E o motivo de Jacó, no capítulo 35, Deus falar dessa maneira com Jacó, foi porque Jacó estava com a sua vida espiritual não tão chegada a Deus. Olha o que os filhos de Jacó fazem. Diná caiu em fornicação com Siquém, filho do rei lá de Siquém, que é Amor. E Amor foi procurar Jacó e disse, meu filho está apaixonado pela sua filha. Olha que interessante, está apaixonado pela sua filha, vamos unir os nossos povos aqui. E Rubens e Simeão falou, olha, para a gente unir os povos, vocês têm que se circuncidar. E os caras aceitaram circuncidar. Os caras aceitaram a circuncisão, se circuncidaram. Depois de 3 dias, aqueles homens mal intencionados entrou naquela terra e matou todos os homens. Levou os desposos e trouxeram mulheres e crianças como escravo. Quando Jacó soube daquilo ali, Jacó, que era um cara diplomático, gostava de resolver as coisas na palavra, na conversa, Jacó se apavora. Jacó disse, e agora os povos ao redor vão fazer o quê? Nós somos em pequeno número. Esses povos vão se juntar contra nós. Olha como estava o coração desse homem que recebeu uma palavra profética, que viveu tudo aquilo com Deus, que viu Deus prosperar a sua vida, e agora Jacó está dessa maneira, apavorado. E depois desse episódio nós não vimos Jacó clamar ao Senhor, Jacó orar a Deus, Jacó pedir orientação a Deus, não. Nós vamos entender por quê. No capítulo 35, Deus diz, depois dos acontecimentos, não fala em tempo, não sei quanto tempo passou, Jacó ficou apavorado com aquela situação. Depois disse Deus a Jacó, levanta-te. Jacó estava prostrado.
caído espiritualmente. E Deus chama Jacó e diz: levanta-te e sobe a Betel. E faz o quê? Habita ali. Deus disse: levanta-te, toma uma posição espiritual, Jacó. Jacó não era mais referência para os seus filhos espirituais, porque se fosse, os seus filhos teriam consultado a respeito daquilo que tramaram. Se você ler os versículos posteriores a esse, você vai ver que Jacó teve que pedir aos filhos, depois que ele recebe essa palavra de Deus, para voltar a Betel, ele teve que pedir aos filhos: eu não posso voltar a Betel de qualquer maneira. Eu tenho que colocar a minha casa, a minha família em ordem. E ele disse para a família dele: olha, vem cá, pega todos os ídolos. Vamos tirar todos os ídolos, todas as imagens, tudo aquilo que está atrapalhando a nossa vida espiritual com Deus. E vamos voltar a Betel. Vamos voltar a Betel. Vamos voltar na casa de Deus. Por que Deus pediu para Jacó voltar para Betel? Primeiro, quando Deus fala para Jacó voltar a Betel, que Betel foi um lugar onde Jacó teve uma experiência com Deus fantástica. Na casa de Deus, Jacó teve uma experiência com Deus fora de sério. Na casa de Deus, Deus se revela para Jacó. Deus se faz presente na vida de Jacó lá em Betel. E agora Deus fala para Jacó: Jacó, eu não quero uma coluna. Coluna, aqui fala de memorial. Quando Jacó levanta aquela coluna, quando ele passou por luz, que ele dá o nome daquele lugar de casa de Deus, ele põe uma coluna e consagra ela com azeite. Aquela coluna servia de memorial. Lembrança. Um dia eu estive na casa de Deus. Um dia eu tive experiências com Deus na casa dele. Um dia Deus se revelou para mim. Toda vez que Jacó passasse por aquele lugar e visse aquela coluna, ele ia lembrar: um dia Deus falou comigo. Um dia Deus disse que me abençoaria. E agora Deus fala para Jacó: Jacó, volta a Betel. Só que agora eu não quero uma coluna, eu não quero ser só uma lembrança na sua mente, não, Jacó. Jacó, agora você vai habitar lá e vai construir um altar para mim. Detalhe: da primeira vez Jacó estava sozinho. Jacó passou por Betel sozinho. Quem era Jacó quando chegou em Betel pela primeira vez? Chegou naquele lugar que ele disse que era terrível, como se fosse a casa de Deus. Um jovem sem nada. Quem era Jacó quando inclinou a sua cabeça ali naquele travesseiro? Um jovem que não sabia o que ia acontecer na sua vida quando ele chegasse lá em Padã Arã, se ele ia ser bem recebido ou não. Sem expectativa espiritual. Aí Deus se revela para ele. E agora Deus fala para ele: Jacó, agora você vai voltar para Betel, mas não vai sozinho não. Eu não quero só você em Betel não. Eu quero você e a sua família. Eu não quero, Jacó, só que você conte as histórias de Betel, não. Aquilo que você viveu lá em Betel, não. Jacó, eu quero que a sua família viva o que acontece em Betel. Eu quero que a sua família participe daquilo que acontece na casa de Deus. Eu quero que você traga também a sua família para Betel. Levanta-te, Jacó.
Levanta-te, Jacó. Volta para Betel, Jacó. Quantas pessoas já viveram experiências com Deus tremenda dentro da casa de Deus, pastor? Quantas pessoas tiveram revelações tremendas na casa de Deus, mas ficou só na lembrança. Agora está só na memória. Mas Deus está dizendo, meu filho, volta para minha casa. E agora eu não quero só participar, não quero só que você tenha uma memória, um memorial de mim, não. Constrói um altar. Para que um altar? Para que um altar? Para sacrifício. O altar fala de sacrifício. Jacó tinha um memorial, agora Deus pede para ele um altar. Um altar de sacrifício, para oferecer sacrifício a Deus. E o que é o sacrifício? O que acontece quando eu e você oferecemos a Deus um sacrifício? Sabe o que acontece? Nós nos aproximamos de Deus. Quando você oferece a Deus um sacrifício, você se aproxima de Deus. É como luneta, se aproximar de algo ou de alguém. Por que Deus, com a sua rica e infinita misericórdia, sacrificou o seu filho? Para se aproximar da humanidade. Jesus é o nosso sacrifício. É Ele quem nos aproxima de Deus. E Deus fala para Jacó, Jacó, volta para Betel, Jacó. Volta para Betel. E Jacó estava prostrado. Jacó se levanta, chama sua família para uma reunião e disse, olha, acabou a bagunça. Sabe aquele homem que não estava mais invocando ao Senhor? Que não buscava mais a Deus? Que não ligava mais para os princípios espirituais, no qual ele mesmo dava importância lá atrás? Aquele homem acabou. Agora nós vamos nos levantar. Agora vocês vão pegar todos esses ídolos aí, que vocês estão adorando. Eu só acho que Jacó fez algo, talvez eu faria diferente. Jacó escondeu os ídolos. Né? Hoje o Brasil diz que tem uma pessoa que é padroeira do Brasil. Alguém jogou aquela imagem no rio. E alguém achou aquela imagem. E hoje milhões de pessoas adoram aquela imagem. Se aquela imagem tivesse sido destruída, Jacó escondeu os ídolos. Mas seguiu o propósito. Ouviu a voz de Deus. Decidiu se levantar. Decidiu tomar a sua vida espiritual novamente. Decidiu criar, fazer um altar e começar a sacrificar ao Senhor. E olha que interessante. Quando Jacó vai saindo daquela cidade, quando Jacó começa a caminhar em direção à casa de Deus, a Betel, todos aqueles povos ao redor de Jacó, diz a palavra de Deus que o povo ficava atemorizado. Sabe por quê? Porque quando Jacó se levanta e Jacó toma posse da palavra de Deus, há uma presença de Deus guardando a sua família, guardando a sua vida. O inimigo talvez estava pensando, eu vou destruir a família de Jacó pelo que os filhos dele fizeram. Talvez o inimigo, aqueles
povos ao redor disseram: nós vamos entrar lá, vamos matar criança, mulher, vamos destruir essa casa, vamos destruir esse ministério. Mas, meu filho, se você está debaixo da palavra de Deus, o diabo não pode tocar na sua vida. João disse: quem é nascido de Deus, o maligno não toca. O diabo não pode tocar na sua vida. O diabo não pode destruir a sua família como ele tem projetado. Ele pode até tentar, é a função dele, mas ele não vai conseguir se você se colocar diante dessa palavra, se você se colocar diante da palavra de Deus, se você se sujeitar a Deus. Se a gente nos sujeitarmos a Deus, deixar Deus fazer a obra dele na nossa vida, o diabo não tem força e nem poder. Eles até tentaram. Talvez eles até projetaram: nós vamos destruir a casa de Jacó. Nós vamos destruir a casa de Jacó. Mas Deus foi tão bom com Jacó que colocou um pavor naquele povo. Um pavor terrível. E Jacó foi passando, foi passando, foi passando. E Jacó chega a Betel. Retornando a Betel. Voltando para a casa de Deus. Retomando a sua vida espiritual. Trazendo a sua família para dentro do centro da vontade de Deus. E nós temos que entender isso, amém? Temos que entender que precisamos permanecer na casa de Deus. Por causa da sua presença. Você não vai conseguir fazer pacto nenhum com Deus fora da sua casa. Fora da casa de Deus, você não consegue fazer pacto com Deus. Deus não vai firmar uma aliança contigo fora da sua casa. Você precisa voltar para Betel. Deus foi tão misericordioso com Jacó. Deus levanta Jacó, dá uma palavra de ânimo para ele e mostra para ele uma grande estratégia de voltar onde tudo começou. De voltar onde começou as suas experiências espirituais. A família de Jacó estava praticamente perdida porque estavam deixando os princípios espirituais que Jacó tinha na sua vida. Talvez é aquilo que você um dia ensinou para o teu filho. E agora teu filho está aí. Teu filho não está vivendo mais debaixo daquilo que você pregou para ele, daquilo que você disse para ele: olha, meu filho, Deus é assim, Deus fez isso na minha vida, Deus me prometeu isso, Deus falou isso comigo, Deus se revelou dessa forma comigo. E a sua casa não está mais debaixo da presença de Deus. E Deus está falando contigo: minha filha, meu filho, volta para Betel. Eu quero continuar me revelando a ti, mas dentro da minha casa. No centro da minha vontade. Não adianta você ter uma palavra de Deus para a sua vida e querer viver ela fora de Deus. Não vai conseguir. Tudo aquilo que Deus prometeu para você, Ele vai cumprir na sua vida, se você se manter fiel a Ele, se você se manter na sua presença. Diz um hino, um louvor, que quem tem promessa de Deus não morre não. Vai nessa que não morre. Não morre se você se manter fiel a Deus. Porque quando Deus liberou o povo do Egito,
A promessa era para todo mundo. Deus falou para todo mundo. Vou levar todo mundo aqui para Canaã. E só entrou Josué e Caleb. Então não adianta, meu irmão. Ah, Coutinho. Eu tenho promessa de Deus. Deus falou comigo. Deus disse lá atrás, quando eu comecei meu ministério, que ia fazer obras grandes e terríveis através da minha vida. Deus disse que ia me levantar como pregador, como cantor. Deus falou que eu ia ter uma família abençoada. Que os meus filhos serão abençoados. Mas, Coutinho, eu vou ficar um tempo fora da casa de Deus. E talvez você tenha deixado a casa de Deus de lado. Talvez você tenha deixado os princípios espirituais que você aprendeu um dia de lado. E agora só você e Deus sabe como está a sua família agora. Como está a sua casa agora. Como está a sua vida espiritual agora. E talvez quando Deus disse, levanta Jacó, Deus falou o seu nome aí no seu coração. Levanta, minha filha. Levanta, meu filho. Volta para Betel. Retoma a sua vida espiritual. Levanta a sua família. Assuma a responsabilidade espiritual pela sua família. Não deixe Satanás estragar aquilo que Deus te prometeu, meu irmão. Se levanta. Constrói um altar na sua vida. Não viva só de memória. Ah, um dia Deus me usou. Ah, um dia eu tive visão, eu tive revelação. Ah, um dia eu parava diante das pessoas e Deus trazia revelação. Ah, um dia Deus falou lá atrás que ia abençoar a minha família. Deus não ia, meu irmão. Deus vai abençoar a sua família. Deus não ia fazer, Deus vai fazer na sua família. Porque você vai se levantar nessa noite. Você vai se levantar nessa noite. Você vai pegar as rédeas espirituais da sua vida e da sua família e vai dizer: Deus, eu vou voltar para Betel, Senhor. Eu vou voltar para a sua casa e eu vou construir um altar no meu coração para sacrificar a Ti, Senhor. Para me aproximar mais de Ti, Senhor. Deus quer voltar a se relacionar com você. Deus quer voltar a falar com você. Sabe aquele diálogo gostoso? É tão bom quando nós sentimos Deus falar conosco. E às vezes a gente está andando e Deus vai falando e a gente vai sentindo a presença de Deus. Deixa Deus trabalhar na sua vida nessa noite.
coloca de pé em nome de Jesus. Cadê você que tem vivido só de lembranças? Tem sentido saudade de quando você dialogava com o Senhor? Eu acredito que Jacó, quando ouviu aquela voz de Deus, quando Deus falou com ele, Jacó, eu vou ter que cantar. Levanta-te, Jacó. Ministério de louvor em nome de Jesus, graça e misericórdia. Venha adorar, por favor. Nós vamos adorar o Senhor. E eu quero convidar você. Você que um dia fez um pacto com o Senhor. Fez uma aliança com Ele. Você que um dia disse igual Jacó: Jacó, se o Senhor me abençoar, se o Senhor for comigo, como o Senhor foi com os meus pais, eu prometo fidelidade a Ti, Senhor. Vou ser fiel a Ti. Mas devido às circunstâncias, o curso dessa vida, você quebrou essa aliança.